Vídeo de hoje é do canal do Nicola, repleto de informações sobre São Paulo e Corinthians que se enfrentam a partir das 8 da noite no Morumbi. Por exemplo, do lado do Corinthians, novidades importantes sobre Silvinho. Já o São Paulo ostenta uma invencibilidade bem bacana contra o arquirrival dentro de casa. Bora falar também sobre o goleiro Fábio, do Cruzeiro, detalhes sobre a renovação do contrato dele e uma proposta feita recentemente pelo Grêmio. Falo ainda sobre prejuízos dos clubes do futebol do Brasil, mais especificamente da Série A, desde a reabertura do público. Muita gente imaginou que a volta do torcedor garantiria dinheiro, mas muita gente já ficou no vermelho. Vou falar também sobre trocas de treinadores, aproveitando da notícia de que o Juventude acaba de demitir seu técnico. Você sabe quantos clubes já trocaram de treinador desde o início do Brasileiro? Para completar, bora contar sobre novidades do confronto entre Atlético Paranaense e Flamengo. Tem informações também a respeito do Vasco da Gama. Tudo isso a partir de agora, não sem antes me apresentar. Sou o Jorge Nicola e criei esse canal para mais de 1 milhão de inscritos, para tentar deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Se você ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e também deixa like por aqui. O programa do Nicola dessa segunda-feira começa por volta de 10 e 10 e 15 da noite. Assim que a bola terminar de rolar para São Paulo e Corinthians, você espera uns minutinhos e já cola aqui pra gente bater papo e repercutir o grande clássico da noite. Combinado? Bom, bora começar falando a respeito das semifinais da Copa do Brasil. Quarta-feira tem confrontos. Atlético Mineiro e Fortaleza no Mineirão, Atlético Paranaense e Flamengo em Curitiba. E todos os ingressos para o jogo do Atlético contra o Flamengo já estão esgotados. Pelo menos é o que anuncia o próprio Atlético Paranaense por meio do seu site de vendas. A carga total gira na casa de 21.186 ingressos, que equivalem à metade da capacidade da Arena da Baixada. A Prefeitura de Curitiba liberou 50% de utilização do público. O grande problema, ou o grande detalhe, é que o Atlético Paranaense conta hoje com 13 mil sócios torcedores adimplentes, e esses caras têm o direito de entrar de graça no estádio. Restariam, dessa maneira, cerca de 8 mil ingressos, e não há mais ingressos disponíveis. Há quem desconfie que o Atlético até segurou alguns dos ingressos, imaginando que novos sócios torcedores podem aderir ao programa nos próximos dias até quarta-feira, para garantirem assim o direito de estar no jogo. É importante contar que o ingresso mais barato é de R$ 150. Quero falar agora sobre o Vasco da Gama, que lançou mais um projeto de financiamento da estátua de Roberto Dinamite, que será construída dentro do gramado de São Januário. Na teoria, algo legal. Na prática, nem tanto. É que, mais uma vez, os dirigentes do Vasco recorrem ao torcedor do clube para pagar a conta. O projeto da estátua do Roberto Dinamite está avaliado em R$ 190 mil. E o Vasco lançou um crowdfunding, que é nada mais, nada menos do que uma vaquinha, para que os torcedores possam fazer doações, que podem ser de R$ 25 ou até R$ 1.000. Quem fizer doação de R$ 1.000 vai ter o direito de ter o nome eternizado no pé na base, mas no pé fica esquisito, né? Na base da estátua do Roberto Dinamite. Já foi assim no centro de treinamento do Vasco, todo bancado por torcedores. Enfim, eu acho que o Vasco está na hora de o Vasco conseguir começar a gerar próprias receitas. O torcedor do Vasco é espetacular, super presente, muito engajado, sempre disposto a ajudar, mas acho que os dirigentes têm que começar a tomar vergonha na cara e conseguirem soluções próprias. Não é muito fácil só sempre apresentar a conta para o torcedor vascaíno, pelo menos essa é a minha opinião. Se pensar diferente, use o espaço para comentários para dizer o que você pensa, beleza? Bom, bora falar agora a respeito de prejuízos do Campeonato Brasileiro. Desde a 23ª rodada do Brasileirão, a gente tem a volta do público ao estádio. Muita gente imaginava que o retorno do torcedor representaria o fim dos prejuízos com portões fechados. Mas até esse momento a coisa tem sido um pouco diferente. Até porque quase todos os times têm podido levar só entre 30% e 50% da ocupação do estádio. E diante dessa incapacidade ou dessa capacidade pequena, além de todas as restrições em relação à presença do público, você precisa ter tomado as 2 doses da vacina, entre outras coisas, o público não tem sido muito bacana. E a maior prova disso é de que entre a 23ª e a 26ª rodada, 14 jogos já tiveram públicos ou prejuízos. A receita da bilheteria não foi suficiente para cobrir as despesas. Foram 14 partidas no negativo e 12 partidas no positivo, ou seja, mais da metade dos jogos com prejuízo, para os mandantes no caso. Aí você deve estar pensando, mas quais são esses clubes que tomaram prejuízo? Você tem de todos os tipos. O líder Atlético Mineiro tomou prejuízo. Vice-líder Flamengo, prejuízo.
Terceiro colocado, Fortaleza, duas partidas com prejuízo. Tem também o Santos, o Fluminense, o Ceará, o Bahia, o Cuiabá, o Atlético Goianiense, o América e a Chapecoense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 times dos 20 já tomaram prejuízo. É importante lembrar que várias das partidas já realizadas durante esse período de volta ao público ainda não tiveram anunciados os seus borderôs. A própria CBF se encarrega de anunciar quanto se arrecadou com bilheteria bruta e qual o resultado final líquido. Assim que todos esses papéis forem anunciados, a gente volta com atualizações. É bem possível que outros clubes brasileiros que eu não citei também já tenham tomado prejuízos grandes. O exemplo que mais me chamou a atenção foi o do Fluminense, que enfrentou outro dia o Fortaleza diante de 3.187 pessoas. O prejuízo líquido do Fluminense, já tirando a arrecadação com bilheteria, foi de 610 mil reais. Ou seja, o Fluminense pagou 610 mil para jogar contra o Fortaleza. Nas partidas sem público, o prejuízo era de 200 mil reais. Ou seja, uma partida com presença de público representou um prejuízo pro Flu equivalente a 3 jogos sem presença de torcedor. O Flamengo, no seu jogo contra o Atlético Paranaense, diante de 8.408 pessoas, registrou um prejuízo de 262 mil reais, enquanto o Galo fechou com um déficit de 35 mil reais no jogo contra o Internacional, 6.013 pagantes nessa partida específica. Quero falar agora sobre árbitros de futebol. Eles são alvo de todas as polêmicas a cada nova rodada, certo? Pois saiba que os árbitros no Brasil ganham bem. É bem verdade que eles não são profissionais, é bem verdade que eles não têm suporte, não têm apoio. Há uma necessidade muito grande de uma revolução na categoria dos árbitros. Mas fui checar com um ex-árbitro, que é meu amigo, sobre quanto eles estão ganhando para apitar cada jogo. E o árbitro FIFA, que é aquele árbitro com maior destaque, fatura R$ 5.250 por partida apitada. O árbitro não FIFA fatura R$ 3.780. O bandeira fica com 60% desse valor. Então, se é um bandeira FIFA, fica com 60% em cima de R$ 5.250. Se é um bandeira convencional, fica com 60% em cima de R$ 3.780. Vamos imaginar um mês em que esse árbitro FIFA apite 8 jogos. Partida na quarta, outra no domingo, uma na quarta, outra no domingo, e assim por diante. Ele vai terminar o mês com 8 jogos apitados e no bolso R$ 42 mil. Quantos de vocês que estão nos assistindo ganham R$ 42 mil por mês para trabalhar em 8 dias no mês? Tem mais esse ponto também, né? Já os árbitros não FIFA que atuarem em 8 partidas no mês levam para casa R$ 30 mil. Então acho que a cobrança em cima desses caras pode e deve sim ser grande. Até porque o que tem de árbitro fazendo bobagem dentro de campo e fora de campo no árbitro de vídeo não está escrito no GB. Bom, bora falar agora sobre trocas de treinadores. Você deve saber que nessa segunda-feira o Juventude anunciou a demissão de Marquinhos Santos. O Juventude perdeu por 3-2 para o Grêmio, jogo disputado na Arena no Grêmio nesse domingo. Com isso, o Juventude entrou na zona do rebaixamento e os dirigentes do time de Caxias do Sul decidiram dispensar o Marquinhos. 15º clube dos 20 da Série A trocar de treinador. Os únicos 5 que ainda não trocaram são o Atlético Mineiro com o Cuca, o Corinthians com o Silvinho, o Fortaleza com o Vojvoda, o Palmeiras com o Abel Ferreira e o Red Bull Bragantino com o Maurício Barbieri. Número impressionante, né? 15 de 20, com um detalhe de que para esse ano foi criada aquela regrinha que impede que os clubes demitam mais de um treinador. Isso acabou caindo por terra porque os clubes sempre fazem um acordo com o treinador. Eles mandam o cara embora, mas devem pagar uma graninha a mais para que o cara aceite dizer que foi como um acordo. Você deve estar se perguntando sobre os técnicos mais longevos, né? O Marquinhos Santos era o terceiro técnico há mais tempo à frente de um mesmo clube. Foi mandado embora. Com isso, o Cuca assumiu a terceira colocação. O técnico há mais tempo à frente de um clube é o Maurício Barbieri, que está 1 ano e 1 mês à frente do Red Bull Bragantino. Depois aparece o Abel Ferreira. O Cuca hoje já é o terceiro colocado nessa lista, na dança das cadeiras entre treinadores do futebol nacional. Bora falar agora sobre o goleiro Fábio. Informação importante que surgiu em Belo Horizonte nessa segunda-feira, dá conta de que o Fábio terá seu contrato renovado automaticamente pela Raposa. O contrato termina em 31 de dezembro. Recentemente, o Fábio se queixou da demora do Cruzeiro para procurá-lo,
para discutir uma renovação de contrato. O próprio Fábio ameaçou deixar o clube, mas a informação que surgiu nessa segunda-feira, como eu contei, dá conta de que existe uma cláusula no contrato que estende o vínculo de forma automática até dezembro de 2022, se ele alcançar um percentual de jogos em cima das partidas disputadas pelo Cruzeiro na temporada. E o Fábio já tem 46 jogos nesse ano. Aproveitamento muito alto, essa cláusula inclusive já foi ativada e o próprio presidente do Cruzeiro, Sérgio Rodrigues, deu uma entrevista nessa segunda-feira afirmando que o Fábio permanecerá para o próximo ano. Dessa maneira o Fábio vai alcançar a incrível marca de 1.000 jogos com a camisa da Raposa. Nesse momento ele tem 968 jogos, cara contratado em 2005. São 16 anos de clube. Outra revelação importante sobre o Fábio. Ele deu recentemente uma entrevista ao site The Players Tribune, em que ele afirma que na metade do ano, assim que o Felipão assumiu o Grêmio, o Fábio recebeu uma proposta oficial para se mudar para o Grêmio. Mas por opção do Fábio ele preferiu ficar na Série B, mesmo com todos os problemas do Cruzeiro, mesmo com todos os salários atrasados. Antes de mudar de assunto, só contar que o Cruzeiro decidiu que vai comprar o atacante Vitor Leque. Só 20 anos de idade, estava emprestado ou está emprestado pelo Atlético Goianiense. O Cruzeiro vai desembolsar R$700 mil para ficar com o jogador em definitivo, um menino que tem mandado muito bem com a camisa da Raposa nos últimos jogos. Quero fechar o vídeo falando sobre o clássico entre São Paulo e Corinthians, marcado para as 8 da noite dessa segunda-feira no Morumbi. Vou começar para falar sobre esse clássico, sobre um longo e chato tabu contra o Corinthians e a favor do São Paulo. Nos últimos 10 jogos entre esses dois times no Morumbi, foram 5 vitórias do São Paulo, 4 empates e uma única vitória do Corinthians. Vitória essa em abril de 2017 pelo Campeonato Paulista, vitória por 2-0. Então, 18, 19, 20 e 21, já são 4 anos e meio sem que o Corinthians vence o São Paulo no Morumbi. Se a gente levar em consideração apenas os jogos do Campeonato Brasileiro, esse tabu é ainda mais significativo. A última vez que o Corinthians venceu o São Paulo no Morumbi pelo Brasileirão foi em 7 de novembro de 2010. Deve ter algum outro telespectador, que talvez, espectador no caso, né, que nem tivesse nascido em 2010. Por exemplo, tiver alguém de 10 anos assistindo esse vídeo, ele nem tinha nascido na última vez que o Corinthians venceu. Na oportunidade 2-0, gols de Elias e Dentinho. E o Ronaldo Fenômeno jogava no ataque do Corinthians na oportunidade. Só uma curiosidade, também levando em consideração o outro lado. No retrospecto geral entre São Paulo e Corinthians no Morumbi, a vantagem é corintiana, levando em consideração todos os jogos. São 149 confrontos, 50 vitórias do Corinthians, 40 vitórias do São Paulo e além de 59 empates, os times começaram a se enfrentar na Casa São Paulina em 1962. Bom, bora fechar o vídeo para responder uma pergunta que vários corintianos me fazem todo dia. Nicola, o Silvinho tem chance de ser demitido? E a resposta, de acordo com o Duílio Monteiro Alves, que é o presidente do Corinthians, é não. O Duílio está garantindo que o Silvinho começará o ano de 2022 à frente do Corinthians, independentemente do que possa acontecer daqui para frente. Separei algumas das frases do Duílio em entrevista à ESPN. Abre aspas. O Silvinho chegou com um time que, para todos, ia ser rebaixado e o colocou em 6º lugar sem os reforços. O time que ia cair pode chegar em 2º, em 3º, em 4º. Até por isso, o Silvinho abrirá o ano de 2022. Mas amanhã, se não ganhar o jogo, vão falar que está pendurado, disse o presidente do Corinthians. Então ele está assegurando que vai manter o Silvinho independentemente dos resultados. Ele foi perguntado sobre a possibilidade de o Silvinho cair depois de um confronto contra o Palmeiras recentemente. O Corinthians vinha numa enorme pressão, falta de resultados, acabou vencendo o Verdão e a partir dali a coisa deu uma melhorada. O Duílio garantiu que mesmo naquele momento, em caso de derrota para o Palmeiras, a ideia era manter o Silvinho, porque existe convicção de que o Silvinho pode dar certo e repetir os passos estabelecidos ou traçados pelo Tite enquanto comandante corintiano. O Silvinho, o Roberto de Andrade e o Alessandro veem muitas semelhanças do trabalho do atual técnico da seleção brasileira em relação ao trabalho do atual técnico do Timão. Pessoal, se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta por volta de 10h10, 10h20 da noite, ao vivo no programa do Nicola. Aguardo por todos vocês. Fechado? Abraço, tchau, tchau.